Queridos e amados, graça e paz, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amados, ontem, aliás, domingo, anteontem, eu ministrei uma palavra na igreja e eu gostaria de colocar aqui também no YouTube, para que outras pessoas também fossem abençoadas por esta mensagem. Eu vou colocar primeiro um hino, que a mensagem foi baseada em um louvor. Eu ouvi esse louvor pela primeira vez e comecei a meditar nesse louvor e Deus me levou a tirar uma mensagem deste louvor. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse louvor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor. Aleluia. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor. Como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor. Glória a Deus. Fiel no meu agir. Aleluia. Fiel no meu falar, Senhor. Fiel no meu ouvir. Fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir. Fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, esse louvor me tocou demais. Esse louvor me tocou demais. E foi nesse louvor que Deus me levou a um texto bíblico. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, eu vou reduzir a mensagem que eu disse ontem na igreja para o vídeo não ficar longo. Uns pontos principais desta mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 55 ao 60, que diz-nos assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas ele gritava com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. O expulsando da cidade,
apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocando dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute sobre este pecado. E tendo dito isto, o adormeceu. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, esse hino que acabamos de ouvir nos fala de 3 níveis de fidelidade. Somente neste hino. 3 níveis de fidelidade. E foi o que eu disse no domingo à noite na igreja. Para chegarmos, meu Deus, a uma comunhão plena com Deus, como estava Estevão, cheio do Espírito Santo, uma comunhão altíssima, ao ponto dele dizer pedir a Deus que não imputasse aquele pecado aos seus algozes. Irmãos, sabe lá o que é alguém ser apedrejado, morrer na base da pedrada, sendo apedrejado até a morte? Tem noção do que é isso, irmão? E esta pessoa dizer: Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Pai, porque eu quero subir com meu espírito limpo, com minha alma limpa para junto de Ti. Irmãos, hoje você não pode mais olhar para um irmão que ele já levanta a sobrancelha e pergunta: qual foi o problema? O que foi? E eu falei na igreja sobre 3 níveis de fidelidade. Primeiro nível de fidelidade, irmão, é fidelidade a nós mesmos. A nós mesmos. Eu sou fiel àquilo que eu falo, os compromissos que eu faço. A palavra que sai da minha boca, eu cumpro, eu honro aquilo que eu digo. As pessoas lá fora olham para mim e dizem assim: pode confiar em fulano porque ele cumpre aquilo que diz. Se ele marcar o encontro, ele não deixa você esperando. Ele chega na hora certa. E se por acaso não der para ele vir, ele vai te avisar para que você não fique esperando. Porque a pior coisa que teve é a pessoa marcar um encontro com você, meu irmão, e largar você lá esperando e não aparecer. Você não pode sair, não pode fazer coisa alguma, porque você tem um compromisso, você está esperando por alguém, mas a pessoa, né, deixou você lá esperando, que diz que iria aparecer, mas não apareceu. Então, eu honro o que eu digo. Eu sou fiel à minha própria palavra, da minha pessoa. Eu sou fiel nos meus compromissos, nas minhas compras, nas minhas vendas, naquilo que eu me comprometo a fazer. Eu sou fiel. Nós somos fiéis a esse ponto. Segundo nível de fidelidade. Fidelidade à igreja que você congrega. Você é fiel à sua liderança? Você respeita aqueles que Deus colocou como líder sobre você? Ou você é daquele que diz: quem manda na minha vida sou eu? Ninguém tem nada a ver com minha vida. Porque hoje está assim. Ninguém respeita ninguém. Dentro da igreja, ninguém respeita ninguém. Olha que dentro da igreja tem os departamentos de crianças, de jovens, de adolescentes, senhores, senhoras. E tem liderança. Será que há respeito para aquelas pessoas que estão na frente? Que foi colocada ali na frente?
há respeito com o pastor da igreja que está ali velando pela sua alma. Eu estou falando de igreja que respeita a palavra de Deus, irmão, que honra a palavra de Deus e que prega a palavra de Deus. Eu não estou falando de uma bandalheira que tem por aí, não. Onde todo mundo faz o que quer, onde a palavra de Deus é vendida. Os louvores são vendidos, são negociados, são berganhados. Eu não estou falando desse tipo de igreja, estou falando desses lugares. Estou falando de uma igreja séria, da igreja onde se respeita, a igreja que Jesus vai vir buscar. Sem rugas, sem mácula e sem mancha. Uma igreja séria, a igreja de Cristo. É disso que eu estou dizendo. Terceiro nível de fidelidade. Nós somos fiéis a Deus? Quando nós propomos fazer alguma coisa para Deus, nós vamos até o fim. Observe que o hino diz que nós temos que ser fiéis a Deus como Ele é conosco. Em algum momento Deus deixa de ser fiel? Em algum momento Deus deixa de ser fiel a mim e a você? Deus deixa de fazer aquilo que Ele falou que ia fazer na minha vida e na sua vida? E aquilo que nós propomos fazer para Ele, nós vamos até o fim? Ou somos igual àquela palavra que há em Lucas, que está escrito: você começou a obra, você vai até o fim. Se você se propõe fazer alguma coisa, vá até o fim. Se você começou a fazer uma construção, a construir, vá até o fim. Porque se você parar na metade, alguém vai passar e olhar e dizer ali, ó, aquele cidadão começou uma obra e não pôde acabar. Está lá pela metade. Você é daqueles que começa a fazer alguma coisa e diz que foi Deus que deu a direção, foi Deus que mudou. Daí a pouco você já largou aquilo, já está fazendo outra coisa. Mas não diz que foi Deus que tinha falado? Como é que é o nosso nível de fidelidade com Deus? Como é o nosso nível de fidelidade para com Ele? Porque Ele é fiel até o fim. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, não são alguns, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até o arrebatamento da igreja, ou até o dia que nós, individualmente, cada um de nós, estivermos vivos. Nós somos fiéis a Deus em tudo aquilo que propomos a fazer. Nós somos fiéis ao que Deus diz na sua palavra, o que Ele já nos revelou. Deus não vai pedir de mim uma coisa que eu ainda não sei, que eu ainda não tenho uma revelação, que eu ainda não tenho um conhecimento. Mas a partir do momento que Deus me revelou a sua palavra, me revelou tal situação, me revelou que aquilo é errado, a responsabilidade agora é minha. Nós somos fiéis ao nosso Deus? Ou somos igual a esse povo que estão aí, irmão, vendendo a palavra de Deus? Foi outra mensagem que Deus me deu hoje pela manhã. Baseado no texto, quando Judas traiu Jesus, que foi lá junto dos sacerdotes e negociaram a compra, a venda do seu mestre. Hoje estão por aí fazendo a mesma coisa. Entram nos escritórios, fazem contratos. Eu vou por tanto, só vou pregar por tanto, só vou cantar por tanto, negociam, fazem os seus acordos para negociar e vender aquilo que não lhe pertence. E muitos ainda vão falar ainda falam mal de Judas ainda. Tem muitos que estão pior do que Judas. Mas isso é para outro dia. 3 níveis de fidelidade. Ser fiel a mim mesmo. Aquilo que eu falo, aonde eu ando, com quem eu ando, o que sai da minha boca, edifica ou machuca as pessoas.
A liderança da igreja eu respeito. Eu honro a igreja da qual eu congrego, do qual estou sendo alimentado espiritualmente. Eu tenho respeito pela denominação da qual eu faço parte. E, acima de tudo, eu sou fiel ao meu Deus, aquele que morreu na cruz por mim, aquele que me salvou. Eu sou fiel a Ele. Eu me proponho a fazer com todo o carinho, com todo o amor, aquilo que Ele me pediu para fazer, que Ele colocou sobre as minhas mãos para fazer. Eu sou fiel aos seus mandamentos, à sua palavra. Que possamos meditar nisso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a prosseguir na caminhada com Cristo, mas sendo fiéis, sendo fiel naquilo que eu falo, no que eu digo, para onde eu ando, o que eu vejo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se tua mão te faz pecar, arranca-o e lança fora. Eu sou fiel a mim mesmo. Eu sou fiel aos meus irmãos, ou eu falo mal dele por as costas quando eles não estão presentes? Por não gostar de alguma coisa que eles fazem ou que falam, ou porque não falam tão bem, ou porque não louvam tão bem. Quando vira as costas, eu bato com pau de quina. Qual é o seu nível de fidelidade para com você mesmo, para com a igreja e para com Deus? Responda isso para você mesmo. Faça um exame de consciência e responda para você mesmo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe.